junto então com a semana acadêmica, né, com a equipe da semana acadêmica, com a comissão, né, a professora Aline, já estão até cansados de trabalharem, né, e tem as oficinas e tudo mais, mas esse tema para nós é um tema bastante importante. Todo ano a gente promove com focos um pouco diferenciados, mas sempre está recorrente para nós, né. Então vou apresentar para a gente não atrasar mais a professora doutora Carlise Schneider Rudnick, professora então adjunta no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Possui graduação em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre e doutora em Desenvolvimento Rural, essa não sabia, e pós-doutora em Ciências da Informação e Comunicação, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Líder do grupo de pesquisa Comunicação e Desenvolvimento na Universidade Federal de Santa Maria, pesquisadora nos grupos de pesquisa Museu do Conhecimento, Comunicação Pública da Ciência e Interfaces da UFSM e Grupo de Pesquisa Turismo e Hospitalidade, pelo Instituto Federal Farroupilha. Coordenadora do projeto LASOS, América Latina, na FAO e ONU, experiência com os seguintes temas: mensuração e controle de impacto de políticas públicas, produção de conteúdo acessível e inclusivo, comunicação, cultura e cidadania, mineração de dados em Python e linguagem, análise qualitativa de software e vivo, não sei bem o que significa aqui, desculpa, a gente estava organizando aqui, eu ia perguntar e depois escapou. Bom, o tema então, como nós divulgamos, né, os desafios de uma comunicação acessível e inclusiva. As pessoas, às vezes, elas se preocupam quando elas precisam apresentar um trabalho, né, e o nosso convite era assim, até para esse tema, assim, que todo ano nos solicitam também, mas claro que nós concordamos plenamente que os desafios não estão simplesmente em poder apresentar melhor um trabalho, é podermos nos comunicar, né? De fato, esse é o propósito, e a gente já fez também várias abordagens assim, de forma mais ampla, né? Esse tema, e não focado apenas na comunicação. Então é isso, desejo um bom trabalho para todos nós e vamos ter um momento inicial então com a professora e depois nós abrimos, como sempre, de praxe para as questões que vocês tiverem. Fiquemos todos à vontade. Muito obrigada mais uma vez pela presença de quem está chegando e principalmente da Carlise, que se disponibilizou para estar aqui conosco hoje. Obrigada, Aline, pela presença. Luiz e todos os colegas, de Djalma, que está aí gravando. E depois nós transmitimos pelo canal Paideia, né? Para quem não pôde estar aqui, daí ou quiser rever também, fica à disposição. Estamos ao vivo no TikTok agora. Isso. É isso aí. Tá ótimo. Então tá, boa tarde, gente. Então é um prazer para mim estar aqui. Eu sou uma pessoa em identificações, né? Como diz o Stuart Hall, eu não tenho uma identidade fixa. Acho que ninguém tem, né? Identidade fixa. Vocês acham que tem, né? Eu fiz uma graduação na comunicação, fugi para o desenvolvimento rural da URGS, que é onde eu me encontrei. Então eu gosto muito aqui do CCR, me encontro muito. Por muitos anos eu não consegui voltar para a comunicação. E depois acabei fazendo um pós-doc na URGS de novo para tentar dizer, bom, deixa eu voltar um pouquinho, porque a gente que é multidisciplinar, vocês aqui devem ter gente de multidisciplinar, é muito bonito ser multidisciplinar, mas é muito difícil, a vida da gente é muito difícil, porque a gente fica assim numa crise mesmo, né? Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo, tá, mas e agora, como é que vão me aceitar? Tá, mas tu não é das rurais, tá, mas tu não é mais da comunicação. E aí a gente fica numa crise eterna. Então assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se encontrar em algum lugar. Uma hora dessas, né, a gente chuta uma pedrinha lá, cai, levanta e acha um lugarzinho pra gente. Então, acho que é isso. Assim. Eu consegui, assim, sou muito feliz porque eu consegui colocar
a ideia de comunicação dentro do desenvolvimento rural, dentro das questões, trabalho com mulheres periféricas na América Latina e trabalho com comunicação inclusiva, que é digamos que o meu mote, assim. Estou falando sem microfone, já porque a nossa temática é comunicação inclusiva, e o microfone, quando tem uma pessoa que é cega, a pessoa não consegue se localizar quem está falando. Então, em regra, quando a gente faz um evento, né, a gente não usa o microfone. Ah, mas é muita gente, o lugar está complicado. Começa sem microfone, diz para as pessoas que estão ali, dá uma caminhada no auditório, se tem uma pessoa que é cega, para que as pessoas saibam um pouquinho mais de ti, né, e saibam onde tu tá, porque o microfone ele desestabiliza, a gente fica com aquele negócio de tudo que é lado, então assim, né, aqui o que a gente vai falar é de uma comunicação com uma linguagem universal, uma comunicação universal, um produto universal. O que significa? A gente não produz mais para grupos, a gente não produz mais, eu vou fazer um evento para atender pessoas surdas, eu vou fazer um evento para atender pessoas cegas, uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, né? Cara, não, a gente faz um evento para todo mundo, né? Então, assim, infelizmente aqui a gente não correu atrás, mas eu também, tanta coisa que não é muito fácil, a gente tem o CAED aqui na UFSM, que é fantástico, mas a gente sabe que é pouca gente, né? Nós não temos tantos concursos para isso ainda, mas assim, é da demanda que surge a necessidade de concurso, né? Então assim, a gente não pode parar de pedir, porque isso fica registrado, ó, foi pedido, mas não deu certo. Mas por quê? Porque não tem gente suficiente, né? Nisso eu não estou podendo usar Libras hoje, porque eu estou com um problema nas mãos, então eu não consigo mexer muito assim. E quando eu falo aqui de comunicação e de para todos, né, um design universal, eu estou dizendo assim, todos nós vamos ter deficiência ao longo da vida, todas as pessoas. Quem aqui envelhecer, né? Que bom que a gente consiga chegar na velhice, a gente vai ter, sim, problemas, questões de auditivas, né? Algumas questões. O nosso corpo, ele tá assim, a gente já nasce morrendo, né? Então, assim, a gente precisa, né? Outro dia eu tive um deslocamento de rótula, né, do joelho, e fiquei sem conseguir descer do meu prédio, porque meu prédio não tem elevador, porque meu prédio não tem rampa, e eu não consegui fazer as coisas, né? Então, assim, hoje eu estava num evento, e aí falávamos sobre acessibilidade em espaços culturais, e também num outro evento na semana passada, as pessoas me disseram, nossa, a gente veio aqui, estragou o elevador do local, e a pessoa que vinha palestrar, que era usuária de cadeira de rodas, não pôde entrar. E aí a gente perguntou para ela, posso te carregar? Não, não pode me carregar. Dignidade, né? Então, assim, não vai... Eu nem digo isso, eu digo, bom, aí já mostrou que a gente tem problemas, né? Tudo depende de dinheiro, tudo depende de verba, tudo depende... Mas assim, se a gente não mostrar que precisa... Às vezes as pessoas falam pra mim, Carlise, mas o meu evento, eu não tenho no meu público pessoas com deficiência. Tu não tem porque tu não tem acessibilidade, talvez, né? Porque quando a gente divulga um evento que tem acessibilidade, a gente coloca o símbolo da acessibilidade universal, o símbolo da questão da AD, né, da audiodescrição. E assim, né, gente, eu acho que outra coisa bem importante é a questão do problema desse capacitismo, né? A gente tem que aprender a falar as coisas certas, né? Mas é tudo politicamente correto. É tudo politicamente correto. É assim, bem-vindo ao mundo, né? O mundo deveria ter começado assim, não começou, né? Vai precisar ir todo mundo embora de novo para começar certo. Então, assim, tem que começar, gente. Dá trabalho produzir conteúdo assim. Gente, as pessoas têm direito, todas as pessoas têm o direito, está na Constituição, isso está na lei brasileira de inclusão, né? Então, assim, é se esforçar, né? A gente precisa ter esse esforço, né? Terminologias, nomenclaturas, puxa, né? Portador de deficiência, ninguém porta deficiência, ninguém. Eu sou disléxica, eu tenho TDAH, eu estou em fase de diagnóstico de TEA, de autismo. A minha filha é autista. Mas não tem cara? Não tem cara. Não tem. Mas eu descobri há pouco tempo várias coisas, né? Então, assim,
Isso tudo é capacitismo. É horrível. Uma pessoa, quando está numa situação qualquer de deficiência, a pessoa vai lá, mas tu é guerreira. Não, eu não sou guerreira. Não sou guerreira. Não quero ser. Eu sou pessoa com as minhas limitações. Deficiência, eu detesto esse nome, todo mundo detesta que trabalha com isso, mas é o que está lá na Constituição, até que a gente consiga mudar essa nomenclatura, é deficiência. Deficiência não é deficiência, é característica. Pronto. São características que nós temos. Qual é o problema? É a pessoa que tem a deficiência? Não. O problema é a sociedade que põe barreiras pra gente. Quando eu estou produzindo um conteúdo para uma pessoa que é disléxica e não consegue ler, a pessoa joga um monte de imagem ali, um monte de coisa, um monte de texto, imagens desnecessárias que não dizem nada só para ficar bonito, eu não consigo ler. Quando a gente joga um monte de imagem, um monte de texto, uma pessoa que utiliza o leitor de tela, que é cega, também não vai conseguir. Porque o leitor de tela não vai saber o que fazer com aquilo que está ali. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se acostumar, né, a dedicar um pouco de tempo para ter um olhar para as pessoas. Pensando que, a qualquer momento, e vai ter uma determinada época da vida da gente, nós vamos precisar, sim, de rampa, nós vamos precisar, talvez, de um leitor de tela, porque a visão da gente vai diminuindo no decorrer do tempo, né? Então não é só a pessoa cega que a gente está falando, a gente está a pessoa também que tem baixa visão, que vai, a visão vai, né? Eu, por exemplo, hoje, se eu tirar meu óculos, eu não enxergo, olha, se eu enxergar até a primeira fila de cadeira que eu estou enxergando, senão eu não enxergo mais. Então, o que é importante? Eu vou passar aqui. E acho que eu estava conversando com o professor Djalma ali no início, né? Que isso é uma coisa da comunicação. Gente, comunicação não é mágica. Comunicação é difícil. Comunicação é potência, é processo. Como a ética, né? Temos aí colega da ética, né? A ética é uma vontade, né? Todo mundo aqui tem vontade da ética. Mas a gente não consegue o tempo todo. Então ela é potência. A comunicação é potência. Comunicação não é persuasão. A gente não está mais lá na água, a gente não é sofista, a gente não está caminhando pela rua tentando vender ideias de um mecenas que está precisando convencer alguém de alguma coisa. A gente está precisando da ideia de encontro. Então a gente precisa falar mais de comunicação como um lugar de encontro. O que é o encontro? É negociar. Negociar fácil? Não. Nada fácil, não é à toa que tem tanto casal fazendo terapia de casal, né? Não consegue lidar em casa com suas diferenças, nem na frente dizem que quando tu vai para terapia de casal, tu te separa, né, em 90% das vezes, porque já chegou no ponto que aconteceu comigo, né? Um amigo me falou e eu realmente me separei depois da terapia de casal. Então, assim, gente, é difícil, negociar é difícil, comunicação é processo e não tem jeito. Ou a gente se esforça na vida, ou vai dar ruim. Né? Então, acho que a gente tem que partir desse pressuposto assim, não é fácil, e ok, tá tudo bem, assim é a vida, vamos lá. Né? Então, eu queria só dizer para vocês que persuasão não é comunicação, a gente está falando de outra coisa. Tá? A gente pode falar de persuasão, não tem problema nenhum, eu não falo sobre isso, porque não é o meu métier. Mas comunicação não é. Comunicação é difícil. Isso é uma coisa... pode passar, não limite, tá? Obrigada. Então, assim, para começar, eu não comecei do início para poder entender um pouquinho, assim, eu vou fazer uma audiodescrição, tá? A gente sempre começa uma palestra fazendo audiodescrição. Audiodescrição não se usa falar vamos começar com os terminhos, né? A gente não usa falar autodescrição. É audiodescrição. Audiodescrição para tudo. Audiodescrição pode ser aqueles, né, componentes lá, que é tipo quando tem uma tradução simultânea, que é usado também, só que são pessoas especializadas para isso, né? Pagas para isso. Mas a audiodescrição também é eu me descrever. Então, eu sou Carlise,
Eu sou uma mulher branca, eu uso um óculos preto, meio quadrado, eu uso 2 dedos pequenininhos, eu saí hoje cedo de casa, botei um brinco de cada coisa, então, né? Eu uso uma calça toda florida, larga, uma blusa branca, com umas rendinhas, eu tenho 1,74 m, eu estou com um semblante um pouquinho cansado, porque eu dei aula de manhã e participei de uma palestra, agora estou aqui e tenho um curso de extensão a noite toda aí eu dou um curso de extensão na universidade. Então essa é a minha descrição, minha autodescrição, mas como método, isso é uma tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva não é só um aparelho caro. A gente pode fazer uma comunicação acessível também com a gente mesmo, né? Se autodescrever, usar libras, né? A gente sabe aí que o CAED nem sempre consegue nos ajudar, porque eu falei ali no início, é difícil, não temos tantas pessoas, mas vamos colocar essa demanda, né? Eles estão sempre prontos. Vocês fazem o pedido para o CAED ali pelo site, com pelo menos 72 horas, né? A gente está organizando um evento agora no dia 9, quem quiser assistir, é um evento com a Daniela, que é do governo federal e trabalha com acessibilidade no governo federal e está implementando todas essas questões, então assim, e também a gente vai falar sobre turismo acessível. Bom, pensando aqui, bem rapidinho, né? O que a gente busca dentro de uma autodescrição? Isso é uma coisa assim, às vezes a gente sabe, como é que eu vou me descrever? Já começa aí que tu começa a ter uma determinada empatia por ti mesmo, porque às vezes a gente nem sabe como é que a gente se descreve, né? E pela pessoa que está nos assistindo, ela já começa a nos conhecer um pouquinho mais, né? O que a pessoa está ressaltando, como é que ela está se sentindo, né? Então acho que aí já cria uma empatia. Então eu sempre penso assim, se autodescrever é uma forma de começar o primeiro contato com as pessoas. Eu estou me colocando ali com as pessoas, eu estou me autodescrevendo, estou dizendo quem eu sou e eu estou me vendo também, porque a gente praticamente não tem tempo para se ver, né? Muito menos para se autodescrever. Então é um momento interessante que tu começa a construir um vínculo ali, né? Tu tá dizendo que tu é e tu tá ouvindo a outra pessoa que também vai se autodescrever. Bom, o que a gente usa assim, né? Escreve de forma, é que nem rede social que a gente vai falar ali depois, como é que a gente produz esse conteúdo, como é que a gente fala em evento, numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva que a gente fala acessível, né? Não existe inclusão sem acessibilidade, porque inclusão são todos, todas e todes, né? Isso é inclusão. Então, não há sem acessibilidade. Acessibilidade não deu para Libras. Ah, ok, hoje não, mas vamos fazer uma descrição. Quando formos divulgar o nosso material, coloca a legenda. Tem uma imagem no Insta ou que vocês colocaram, descreve a imagem lá embaixo. WhatsApp, gente. WhatsApp é o caos para a pessoa que é surda. Porque as pessoas, a gente vai ver um vídeo ali, as pessoas às vezes não têm noção que no grupo tem uma pessoa que é surda e ficam mandando áudio, né? Primeiro que áudio já é uma coisa complicada, porque às vezes tu tá aí num lugar que tu não pode ouvir o áudio, tem que explicar para a pessoa por que tu não vai ouvir o áudio. Então assim, descreve, no WhatsApp, não, o leitor de tela não funciona no WhatsApp, tá? Ele funciona nas redes sociais, mas ele não funciona no WhatsApp ainda, né? Então o que vocês fazem? Manda uma imagem, descreve a imagem que vocês mandaram. Acho que, mas no meu grupo do WhatsApp não tem ninguém. Exercício, gente, exercício. Vamos exercitar, olha a potência do negócio. Vamos começar a se exercitar. Então assim, várias coisas, né? Verbos no presente, né? Não fiquem colocando muita coisa, muita mistura, muita fala. Vocês viram aqui que eu coloquei, por exemplo, a letra, tá? Times, não botem letras em apresentação rebuscada, não bota assim, ó, Times, Arial, não bota coisa com muito negócio, porque o leitor de tela vai ter problema com isso aí, não é legal, né? Essa poluição, vocês vejam assim, ó, cor, contraste, tem site que a gente verifica contraste para ver cor de fundo e cor da letra.
para que as pessoas possam ler aquilo ali. Pessoas com baixa visão, tá cheio de gente com baixa visão também. Atrapalha a leitura, atrapalha a apresentação de vocês. Vocês vão apresentar. A gente mesmo em aula, né, antigamente, anos atrás, eu botava assim, um azul com não sei o que. Daí tu chega na sala de aula, tu olha, nossa, o que eu fiz com esse negócio aqui? Nem eu tô conseguindo ler isso aqui, né? Então a pessoa que tá lá atrás, ela não vai ter acesso. Então assim, ó, design universal, é a palavra. Façam para todas as pessoas, não só para um grupo. Vai fazer? Faz para todo mundo, né? A audiodescrição, por exemplo, vocês vão organizar um evento, pede para alguém mandar a sua... Já avisa o palestrante, olha só, vou fazer eu preciso da tua... que tu autodescreva. Me manda aí uns 3 dias antes, porque eu preciso dar uma revisada. É pedagógico, sabe? A gente vai exercitando e é pedagógico. E eu vou dizer assim, ó, daqui a pouco vocês pensam assim, mas... Ai, que chato, daqui a pouco a pessoa... Não, as pessoas gostam disso. É uma bandeira aí que a gente levanta, né? Então, a linguagem simples, uma linguagem sem muita coisa, verbos no presente, né? Sabe um verbo que eu tenho um tempo assim que as pessoas... agora até esqueci porque eu tirei isso da minha vida. Mas era tipo, não sei o que fazendo, estamos fazendo, não sei o que. Tem uma coisa que ficou um problema de língua, assim, que as pessoas começaram a botar, que o pessoal que trabalhava com telefonia, marketing, usava muito, como é que era? No gerúndio, gente. Não, presente, né? Tô aqui, agora, né? Estou, sou. Então, assim, isso é uma confusão, né? Não é uma confusão só para o leitor de tela, né? Da pessoa que é cega, mas é uma confusão para o disléxico, gente. É uma confusão para o TEA, é uma confusão para o TDAH. Exatamente. É tudo. Eu tenho miopia, não estou enxergando no slide sem óculos. Se eu fosse sem os óculos, eu já fiz o teste agora, professor. É. Bota o óculos e a gente enxerga. Por isso que a gente bota pouca coisa na tela, porque daí tu consegue ampliar, né? Então, assim... vocês podem ver ali que eu botei o símbolozinho do AD, né, que é da audiodescrição, porque a gente pede aqui, então, que fazer a audiodescrição. Então, tudo que vocês têm aí de elemento, audiodescrição, coloca o símbolo. Design universal da apresentação, coloca o símbolo do design universal. A gente vai ver ali, sabe? Então, assim, vai colocando isso. Por que nas redes sociais? Porque as pessoas vão ver que aquilo ali vai ter essa tecnologia assistiva e elas vão poder entrar, né? Tem rampa, ótimo, coloca ali o sinal da acessibilidade que não tem barreira, no patrimônio, né? A barreira física, assim, né? De todas as barreiras, assim, né? E aqui a gente está falando de barreiras de comunicação, de informação. Mas a gente falou um pouquinho, que é uma coisa bem importante, que são barreiras atitudinais, que é a pior barreira, que é cultural. O capacitismo é uma barreira atitudinal difícil, muito difícil, né? Por exemplo, não sei, né, se vocês já ouviram falar essa expressão, mas, nossa, que mancada. Não, gente, tá chamando? Vocês manco, se usem. Vamos tirar esse negócio. Vamos tirar essas palavrinhas aí, não tem necessidade, né? Tem tantas coisas que a gente fala, né? É só se policiar, é cultural, é hábito. Então, assim, capacitismo é isso, né? E aí aquela história que eu brinquei com vocês ali, tu é guerreira, mas como tu é guerreira, mas como é que tu consegue? Ou duas coisas do capacitismo, né? Ou a pessoa diz que tu é guerreira, ou ela diz, não, tá tudo bem, isso não é nada. Não, isto é sim. Só que nem por isso eu sou guerreira. Eu sou uma pessoa normal, todos nós, normal no sentido, ó, pessoa normal nunca se dizem. Desculpa, gafe. Não existe pessoa normal. Porque se tem uma pessoa que é normal, tem outra que é anormal. Esse Foucault já trabalha, há muitos anos já trabalhou com essa história do normal, que, né, a gente já viu isso. Então, assim, cuidar com as palavras, cuidar com o que a gente fala, cuidar com as terminologias, né? Não usar a palavra, por exemplo, cadeirante, usuário de cadeira de rodas, né? Então são coisinhas, poucas, né? Mas que ajudam no dia a dia, né?
E isso é um movimento anticapacitista, assim, né? Bom, então assim, eu já falei isso para vocês, né? Comunicação, tem uma diferença entre comunicação e informação. Informação é quando a gente junta dados, aglomera dados, bota num lugar e bota para a pessoa, beleza. Informação não é difícil, né? Não é fácil, mas é mais fácil do que comunicar. E comunicação, então, é isso aqui, né? Que a gente está fazendo agora, né? E na comunicação sempre vai ter uma disputa ali. Tem alguém que vai achar, assim, não achei isso aí, não acho não. Mas olha só, ela falou isso e contradizeu. Não existe processo de comunicação que não tenha disputa e construção de sentido, né? A gente está sempre disputando sentido. É ruim? Não, gente, é a vida. A vida é assim, né? A vida, se tem uma coisa que a vida é construção e reconstrução, né? E eu sou budista há muitos anos e às vezes quando eu fico falando em aula de alguma coisa, o pessoal fala, mas tu é muito pessimista. Eu digo, não sou pessimista, tudo é transitório. O jeito que vocês acordaram de manhã, se vocês tiverem alguma tristeza ou alguma alegria, vocês vão dormir, amanhã vocês... Foi, né? Aquilo passou, né, gente? Felizmente, né? Não passa só o bom, né? Passa o ruim também, né? Então, assim, é transitório. E essa área de acessibilidade, a gente tem que ter, assim... tem que estar sempre atrás das coisas. Tem toda hora, tem atos normativos. É só ir buscar, né? É só ir buscar, mas a gente sabe que buscar informação é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Dá uma preguicinha. Mas, assim, eu acho que tá valendo, assim, sabe? Então, assim... Conflito é parte da vida. Não tem vida sem conflito. Não tem. Nem quando a gente dorme, a gente se livra do conflito. A gente está ali, né? Naquela luta. Então, assim, não tem. Né? E o budismo tem uma coisa assim que fala que é tudo tão transitório na vida quanto o tecido do sonho durante a noite. Né? Então, a gente sonha, parece que aquilo é verdade, né? A gente acorda e diz, que droga, ou putz, que bom que terminou isso. Mas assim, a gente descobre que passou. Então não há nada que passe. Outro dia eu tava falando com alguém, a pessoa me falou assim, não, mas... eu digo, não, gente, acaba tudo, né? Inclusive relacionamentos, né? Um dia vai acabar. Não, mas como que tu fala isso? Mas eu tenho esperança que vai ficar. Gente, vai acabar. Ou tu morre ou a pessoa morre. De um jeito vai acabar. Não tem saída. Não tem. E aqui no Ocidente a gente tem um problema com a morte, né? Nossa. Se vocês forem para o Oriente, vocês vão ver lá o espetáculo que é quando uma pessoa faz uma passagem, né? Aqui a gente chora, a gente se atira, a gente fala... porque o que é isso, gente? É uma construção. Que é a base, o não apego, que é a base do budismo. Então é assim, vai acabar, né? Vai acabar, a gente não sabe quando, né? Mas tem falando dessas questões assim, das diferenças culturais, por isso que tem a ver com a questão toda do capacitismo, que é uma questão cultural, né? No Japão eles têm uma coisa assim, como na questão cultural aqui no Brasil, a gente está cuidando do nosso patrimônio, né? E está sempre com esse cuidado de patrimônio. No Japão, eles destroem, por exemplo, templos a cada 20 anos e reconstroem com as sua geração pequena, para mostrar como é que aquilo ali foi construído. Então é muito interessante como a gente pode perceber como a cultura ela é completamente diferente em todos os lugares, né? A gente está falando aqui de Ocidente, né? De uma forma geral, o Ocidente ele tem uma construção de mundo muito parecida, o Oriente não, né? Então, assim, a gente tem problemas para lidar com o tensionamento, a gente tem problemas, né? Tem problemas, achar vai acabar, tá? Qual é o problema que vai acabar? Vai. Questão assim, sei que dói bem menos, né? Então, assim, acho que é por aí que a gente vai. Pode passar. Eu sou surdo, tenho 8 meses de idade, sou educador, museu, poeta, produtor de peças voltadas à comunidade surda. A comunicação entre o surdo geralmente é visual, expressão facial, no corpo, as mãos, leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, na sociedade sempre chama o surdo de mundo.
Porque surdo tem voz, que eu grito do ouvido, e aqui eu vou gritar, é uma pena. E você está vindo. Eu fiquei chutado, se tudo estaria completo. Completo. Não, apenas só um então. Não funciona, não sei se estou tentando sequer. O resto do meu corpo perfeito, não. Tapi hal yang sedang balai tak yang seperti saya tapi aku terjadi lu terjadi hal tapi bukan ketemu itu begitu begitu lu terjadi pada tudo no parede seperti setegada de parede tudo tá onde tá muito Secretário para culto, aku lugar, tem ideia de livro, ok? Ótimo, mas precisa formação para a área. Imagina o ideia de direito, a secretária musical. Eu preciso ir na casa, não caminho, mas eu preciso. E depois não dá papel, bordeio, pito. Como? Ai, aparece no padrão, sou tudo. Pelo não manda o intervalo. Continuado, eu odeio nada. Ninguém de surdo. Tem gente que estuda, mas não pensa. Então são coisinhas do cotidiano, né, que a gente não só se colocando, né, no lugar das pessoas para a gente poder entender a questão do áudio, né? Como é que a gente entra num prédio, como é que a gente chama alguém, né? Isso é design universal, né? Design universal de prédios, design universal, enfim, da comunicação, né? Então, assim, design universal da web, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a comunicação não é só o que a gente está fazendo aqui, né? A comunicação é também o site que a gente está acessando, né? A gente, quando vai contratar alguém para fazer um site para a gente, o governo federal, felizmente, né? Agora, a partir dessa lei aí, a gente tem a obrigatoriedade a gente mudou para WordPress, que tem uma facilidade para a questão das leitores de tela, né? Tem lá a mãozinha, aquele símbolozinho lá da acessibilidade, né, para leitura de tela, para várias coisas. Então, assim, é muito legal. Eu costumo usar a acessibilidade de leitor de tela pela questão da dislexia, assim. Então, eu uso muito, eu tenho um problema de leitura, não consigo ler, né, então eu ouço, né, então eu trabalho bastante com acessibilidade. Então, quando a gente vai construir um site, conversa com as pessoas. Vamos usar o quê? HTML é ótimo, WordPress, beleza. Então vamos construir um desenho aí que todo mundo vai acessar, né? Então, assim, o que a gente falou ali também, tem vários autores, eu deixei algumas coisas ali, depois eu posso passar a apresentação para vocês, a respeito das pessoas com deficiência, né, e a não discriminação. Então a gente tem que ter esse cuidado com a linguagem, né? Não é pra gente ficar, ai, que eu faço agora, falei errado. Não, é corrigir, né? Assim, não é... As pessoas que têm deficiência sabem que o mundo é deficiente, né? Na verdade, quem é deficiente é o mundo, não são as pessoas, né? São as barreiras que o mundo vai colocando pra gente, né? As pessoas que têm deficiência sabem disso. Então, quando a gente tem alguma dúvida, né? Por exemplo, assim, chega uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, ou o que seja, chega com uma pessoa que está acompanhando. A gente se dirige para a pessoa que tem aquela diferença, nunca para o acompanhante. Tu está ignorando completamente aquela pessoa quando tu tá falando com outra pessoa, né? Ou perguntando, a tua filha, nananã,
pergunta para ela, né, tenha dá essa dignidade, né, para ela e para ti mesma, né, pergunta para ela. Então, assim, a gente tem que ter essa questão da discriminação. Então, o capacitismo é discriminação, né, é discriminação com as pessoas, para as pessoas com deficiência, assim como o capacitismo não está sozinho, ele anda de mãos dadas com o sexismo, com a gordofobia, ele anda de mãos dadas com o machismo, ele anda de mãos dadas com a transfobia. Então, assim, ó, é tudo estrutural, racismo, é tudo estrutural, né? Então, tá todo mundo de mãozinha ali com o capacitismo, né? Quando a mãozinha não dá, pior ainda, né? Porque a gente sabe que as coisas podem ficar até pior, mas pode passar. Então, assim, as barreiras, tá, gente? Muito passando, assim, aqui. Essas barreiras, então, elas são urbanísticas, né? Tecnológicas, atitudinais, que são as mais difíceis, que são culturais, né? As arquitetônicas, né? Quando a gente está aqui, infelizmente, ó, aqui tem uma rampa para subir. Nos transportes, é uma coisa que também a gente já vê muito as coisas melhorando. Nas comunicações e na informação, então tudo que a gente, né, vai para um evento, é o site, é a propaganda ali, é o cardzinho no Insta, né, com poucas coisas. E aí a gente aqui dentro da comunicação, a gente lida muito com as barreiras atitudinais, né? Então, porque são elas que vão dar base para que as pessoas se engajem nesse processo, né, e consigam pensar em todo mundo, né, a partir da ideia de design universal. Pode passar. Então, assim, o design, desculpa, trocou a letra, você é disléxica escrevendo. A inclusão, o que é inclusão, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, é que assim, a inclusão, então, ela é a capacidade de entender, mas não só entender, é reconhecer, né? Não basta entender, tem que reconhecer, conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, não é conviver com pessoas com deficiência, conviver com pessoas diferentes. Não tem uma pessoa aqui que seja igual, não existe, né? E às vezes a gente tem um negócio e a gente nem sabe, às vezes é uma coisa psicossocial, daqui a pouco tem alguém aqui que tem até uma outra coisa que não descobriu ainda, não está frequentando psiquiatra, mas se for, olha, vou dizer uma coisa, hein? Todo mundo que vai no psiquiatra descobre alguma coisa. Então, assim, se a gente soubesse disso, a gente ia ter muito cuidado mais com as pessoas, né? E não só com as pessoas da nossa família, né? Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação. Então, assim, tá junto, o que é estar junto? Que a gente usa muito, né? Tamo junto, estar junto. Estar junto é se aglomerar em algum lugar, né? Então, a gente tem que pensar que nesse momento a gente tá junto, né? No sentido de se atirando na ideia de público que a gente chama de massa dentro da comunicação, né? Que é uma coisa desenfreada, que é a coisa lá que preocupa, né? Quando as pessoas não têm objetivo, elas não sabem o que elas estão fazendo, ou estar com, né? Então a gente pode estar junto e a gente pode estar com. Então acho que esse estar com é entender um pouquinho do outro, entender quais são as diferenças, né? Que todo mundo aqui, felizmente, tem a diferença, né? Que é a diferença que faz com que a gente seja quem a gente é. Porque a gente só é a gente porque a gente não é o outro, né? A mesa é mesa porque ela não é uma cadeira, né? A cadeira é cadeira porque ela não é o chão, e assim vai, né? Pode passar. Então, eu não sei se o link está aí, pra gente dar uma olhadinha só, porque isso é a questão. Acho que clica aqui no link para o YouTube que eu botei, pra gente saber. Este é o CRM da Monday.com para fazer a gestão de todo o ciclo do seu cliente. Logo Web para Todos. Construa com a gente uma internet inclusive. Reinaldo Ferraz, especialista em desenvolvimento web do W3C Brasil. Homem de cabelos curtos e barba por fazer. Eu acho que as principais barreiras de acesso para uma pessoa com deficiência são aquelas que impedem o usuário de executar uma determinada tarefa na web, como, por exemplo, preencher um formulário, ou talvez comprar uma passagem aérea, ou até assistir um vídeo. Por isso que eu acho importante garantir a navegação via teclado de uma página. Mas por que a navegação via teclado, né?
porque especialmente pessoas que utilizam software leitores de tela, pessoas cegas que utilizam esse tipo de tecnologia assistiva, ou pessoas com mobilidade reduzida, elas não têm a possibilidade de clicar, talvez, num link pequenininho que esteja na página, ou uma determinada data de um calendário para acessar um determinado ponto da página. E se você não consegue fazer isso via teclado, você impede que ela execute aquela função. E essa questão do teclado é tão importante, porque mesmo considerando os dispositivos móveis, como telefone celular e tablet, você faz a navegação por toques com tecnologia assistiva. Então, se você está navegando numa página com tecnologia assistiva em um dispositivo móvel, você está com os toques para a esquerda ou para a direita, você faz a mesma navegação via teclado. Por isso é fundamental garantir que o usuário não dependa exclusivamente do mouse para executar uma tarefa. Essa também é uma das barreiras de acesso que eu acho mais impactantes para o usuário. A questão de legendas em vídeo, eu acho que também é muito importante, porque se você não disponibiliza um vídeo com legendas para o usuário, você está deixando de fora grande parte de uma população que não consegue escutar aquele conteúdo. Então você não consegue transmitir a sua informação para todas as pessoas. E a mesma coisa quando você tem uma imagem, uma foto em uma página web, que você não tem uma descrição adequada. Se você não tem uma descrição adequada de uma imagem que você publica em uma página web, você deixa de lado um grande número de pessoas com deficiência visual que não conseguem enxergar aquela imagem e utilizam um software leitor de tela. Eu podia passar um tempão aqui falando com vocês sobre outros tipos de barreira, como saltar conteúdo repetido, como navegação por cabeçalhos e outros tipos de dificuldades que as pessoas podem ter, mas eu acho que se a gente considerar especialmente a empatia com a pessoa com deficiência, você se colocar no lugar de uma pessoa que pode ter algum tipo de dificuldade para acessar um determinado conteúdo, talvez você consiga encontrar essas barreiras e você vai perceber que solucioná-las é muito mais fácil do que parece. Logo Web para Todos, www.mwpt.com.br. É um movimento esse, né, que chama Web para Todos, assim, então vocês vão encontrar bastante material, assim, interessante. Maravilhosas. Às 11 horas, o time de especialistas, estava o Wayne e a Amy, que são do Google, lá dos Estados Unidos, estavam ali. Então, o Web para Todos, né, é um movimento, assim, bem interessante, eles produzem muito material, então tem muita coisa, assim, né, às vezes a gente, como é que eu faço isso? Né, às vezes a gente tem tanto tempo para procurar besteira, por que a gente não procura alguma coisa útil também, né? A gente gosta tanto de procurar bobagem, né? Acho que... mas onde é que eu encontro isso? Vai no YouTube tem tudo, gente. O YouTube é assim, olha, não sei nem como é que a gente vivia sem, né? Então, tudo, né? Quem aqui já não pensou, nossa, mas eu preciso ver isso aqui, onde é que eu vejo? No YouTube, né? Então, tá, vamos lá, pode passar. Então, aí agora a gente fala um pouquinho de inteligência artificial, que é uma outra temática de pesquisa que eu tenho, para falar de design universal, de inclusão e de anticapacitismo, né? O anticapacitismo, então, é um movimento que vem da academia, né, das universidades, de pesquisadores, para tentar, assim, achar soluções, para engajar as pessoas, no sentido de sensibilizar as pessoas para que elas tenham cuidado com as suas palavras, tenham cuidado com as suas ações, tenham cuidado com o material que vocês estão produzindo, né? Então, assim, ali no Canva, que daqui a pouco eu vou abrir ele para vocês e vou mostrar como é que vocês podem criar, por exemplo, um conteúdo acessível. Eu acho assim, prezem sempre por plataformas que têm a capacidade de produzir conteúdo acessível, né? Então, por exemplo, Instagram tem, né, TikTok, como eu falei, o WhatsApp não, a gente tem que fazer aquela descrição da imagem, mas o que eu faço, né? Eu trabalho com o Canva, que é onde eu fiz a minha apresentação, e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O que a gente faz com as imagens, né? Vocês podem ver que eu botei muito pouca imagem, né? Já falando um pouquinho de prática. As imagens que eu coloco são representativas, né? Elas estão descritas ali dentro do aplicativo, eu faço essa descrição. Se eu quiser colocar alguma coisa ali que, sei lá, eu gostei daquilo ali, quero botar aquilo ali.
Aí vocês pelo menos entrem dentro do aplicativo e coloquem ele como imagem que é só que não é para uso, que não tem nada a ver. O leitor de tela vai encontrar aquilo ali e vai, opa, não vou parar aqui. Porque o leitor de tela, acho bem interessante que vocês, cara, se tem uma coisa que sensibiliza a gente, é fazer uso das tecnologias assistivas, né? Para a gente aprender como é que a gente faz conteúdo. E eu sugiro que vocês baixem um software de leitor de tela no computador de vocês, né? E coloquem uma venda nos olhos e tentem ler o conteúdo dos sites, tá? Porque assim, muita coisa misturada, muita letra, ele não vai ler, ou pior, o leitor de tela, ele vai ficar correndo pela tela loucamente, porque está tudo fora de hierarquia. Existe uma hierarquia, né? Vocês sabem, no Word, quando a gente abre o Word, a gente não usa muito isso, que a gente tem acostumado a usar o básico, né? Mas se tem um negocinho ali que a gente bota que o tipo ali, se é título, se é subtítulo, né? À esquerda ali tem um negócio que todo mundo se pergunta, nossa, mas pra que isso, né? Pra que esse negócio? Às vezes a gente clica, tá com pressa, clica, aparece aquele troço ali, né? Em vez de botar a letra, o tipo de letra, vocês clicam um pouquinho mais à esquerda e tá escrito ali, título, subtítulo. Aquilo ali são hierarquias, né? Quando eu estou construindo, por exemplo, em HTML, um site, eu trabalho com programação também. E quando eu estou construindo algum site, alguma coisa em HTML, é tipo aquilo ali do Word, né? Eu vou criando hierarquias, né? Por quê? Porque o leitor de tela, ele tem a hierarquia de leitura. E se eu colocar